Oi, gente, bom dia. O meu grupo ficou com a primeira parte da ditadura militar. Eu vou começar falando do contexto histórico e início da ditadura militar. A ditadura militar no Brasil começou em 1964 e durou 21 anos, até 1985. Antes desse período, o país passava por uma fase de grande crise política e econômica. O presidente era João Goulart, conhecido como Jango, que defendia as reformas de bases que tinham como objetivo realizar mudanças na educação, na economia, nas reformas agrárias e nos direitos dos trabalhadores. Na época, o mundo vivia a Guerra Fria, uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Por causa disso, muitos setores da sociedade brasileira tinham medo de que o Brasil se aproximasse do comunismo. Esse cenário aumentou os conflitos políticos. Em 31 de março de 1964, os militares realizaram um golpe de Estado, retiraram João Goulart do poder e assumiram o governo do país. A partir desse momento, o Brasil passou a ser governado por militares, iniciando um período marcado por censura, repressão e falta de participação popular nas decisões políticas. O funcionamento do regime militar. Durante a ditadura militar, o Brasil foi governado por 5 presidentes militares: Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo. Mas é importante entender que a população não podia escolher diretamente o presidente, porque as eleições diretas para esse cargo foram suspensas. Então, o governo ficava concentrado na mão dos militares. Para aumentar o controle sobre o país, o governo criou os atos institucionais, que eram medidas que davam mais poder ao regime e permitiam limitar direitos da população. O mais conhecido foi o AI-5, criado em 1968, durante o governo de Costa e Silva. Ele foi muito importante porque aumentou bastante a repressão. Com o AI-5, o governo podia fechar o Congresso, suspender os direitos políticos, aumentar a censura e perseguir pessoas que eram consideradas opositores do regime. Então, de forma resumida, o AI-5 fez com que a ditadura militar ficasse ainda mais auditória, diminuindo a liberdade de expressão e a participação política da população. Bom, gente, vou falar sobre a censura, repreensão e direitos humanos. Bom, um dos principais aspectos da ditadura militar foi a censura. O governo controlava jornais, revistas, músicas, filmes, programas de televisão e peças de teatro para impedir críticas ao regime. Bom, muitos dos artistas, jornalistas, estudantes e políticos tiveram seus trabalhos proibidos ou foram perseguidos por se posicionarem contra o governo. Além disso, órgãos de repreensão como DOI-Code e DOPS atuavam investigando e apreendendo pessoas consideradas inimigas do regime. Bom, para quem não sabe o que é DOI-Code é um órgão militar que investigava e reprimia opositores de regime. O DOPS, que era polícia política responsável por vigiar, investigar e prender pessoas consideradas contra o governo. Bom, durante esse período, ocorreram casos de tortura, desaparecimentos e mortes de opositores. Muitas pessoas também foram obrigadas a deixar o país e viver no exílio. Por isso, a ditadura é lembrada como um período de greves e violações dos direitos humanos. Durante a ditadura militar, principalmente entre 1968 e 1973, o Brasil passou por um período chamado de milagre econômico. Esse nome foi dado porque a economia brasileira cresceu bastante em pouco tempo. A produção das indústrias aumentou e o governo também investiu em grandes obras, como a Ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu e a rodovia Transamazônica. Essas obras eram usadas pelo governo para mostrar que o Brasil estava se desenvolvendo e se modernizando. Mas esse crescimento tinha um lado negativo. O dinheiro e os benefícios desse desenvolvimento não chegariam igualmente para toda a população. Muitos trabalhadores continuavam recebendo salários baixos e a desigualdade social aumentou. Além disso, para financiar esse crescimento e as grandes obras, o Brasil pegou muitos empréstimos e acabou aumentando bastante sua dívida externa. Depois do período do milagre econômico, o Brasil começou a enfrentar problemas econômicos, como a inflação, aumento da dívida e crise econômica. Então, podemos dizer que o milagre econômico trouxe crescimento para o Brasil, mas não significou para melhoria de vida para toda a população.
Por que milagre econômico? Porque a economia cresceu muito rapidamente em poucos anos, dando a impressão de que o país estava se desenvolvendo de forma extraordinária. Mas esse crescimento teve um custo, principalmente o aumento da desigualdade e da dívida externa. Mesmo com a repressão, muitos brasileiros lutaram contra a ditadura militar. Estudantes, trabalhadores, artistas e outros grupos organizaram movimentos para defender a liberdade e o retorno da democracia. Um dos momentos importantes foi a Passeata dos 100 Mil, em 1968, uma grande manifestação contra a censura e a repressão. Também ocorreu greves de trabalhadores, principalmente no final da década de 1970. A partir do governo de Ernesto Geisel, começou um processo de abertura política lenta e gradual. Em 1979, foi aprovada a Lei da Anistia, permitindo que muitos exilados retornassem ao Brasil. Na década de 1980, o movimento Direta Já reuniu milhões de pessoas pedindo eleições diretas para presidentes, sendo um dos principais movimentos que ajudaram no fim da ditadura. Para finalizar, nós vamos falar sobre o fim da primeira fase da ditadura militar. O fim da primeira fase chegou por volta de 1968, durante o governo de Costa e Silva. Com o aumento dos protestos contra o regime, o governo decretou o AI-5, que aumentou a censura e a repressão e deu ainda mais poder aos militares. Esse momento marcou o início de uma fase mais dura e violenta durante a ditadura. Para não ficar vago, eu vou falar o que era o AI-5. É o ato institucional número 5. Foi o decreto mais duro e repressivo da ditadura militar, assinado em 13 de dezembro de 1968 pelo presidente Arthur da Costa e Silva, e deu poder absoluto ao governo, acabando com qualquer poder da população, que naquela época, ainda assim, não tinha poder nenhum, né? Por fim, as consequências. Elas vieram conjuntas com o AI-5, que foi basicamente maior repressão política pelo governo militar, censura aos jornais, músicas, filmes e manifestações, perseguições, prisões e torturas aos opositores, suspensão de direitos políticos e liberdades, fechamento do Congresso Nacional, fortalecimento da ditadura militar e o início do período conhecido como Anos de Chumbo, que os meninos da segunda fase da ditadura militar vão explicar para vocês.